Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí ao nosso novo vídeo sobre o impressionismo. Então, dando continuidade ao nosso tema, vamos falar um pouco hoje sobre o impressionismo e conhecer aí que período foi esse que marcou tanto, né, a arte, que tem pintores tão incríveis e uma arte que nos leva a realmente apreciar o belo que tem no na nossa natureza, né? Nas cores da nossa natureza. Então, é um período bem interessante. Então, vamos lá, conhecer o impressionismo. Então, o impressionismo, vocês vão reconhecer aí, conforme eu vou mostrando para vocês imagens. Então, o impressionismo teve origem na França, num movimento, né, que surgiu em 1874. Foi a partir da insatisfação de um grupo de artistas com as regras estabelecidas pela arte, né, produzida na França no século XIX. Então a gente vai ver que quem dominava o reduto artístico daquela época era a Academia de Belas Artes. Era ela que determinava o que tinha que ser pintado e como deveria ser pintado, e principalmente eram essas pessoas que aceitavam a exposição do artista nas grandes exposições, como o Gran Salão, por exemplo, ok? Nós vamos falar depois um pouquinho sobre isso, para vocês entenderem esse padrão que a academia determinava, tá? Então, também o impressionismo valorizava os efeitos da luz solar na natureza com telas pintadas ao ar livre. Então, é o momento em que os artistas estavam dentro da sala de aula, estavam dentro dos ateliês e resolveram que não queriam mais aquele tipo de arte. A França estava mudando, o mundo estava mudando, já tinha, né, acontecido a Revolução Francesa e eles queriam uma coisa nova, uma modernidade. Tá? Eles estavam vivendo uma bela época, que é isso aqui, ó. É considerado o primeiro movimento moderno devido à sua articulação com a chamada Belle Époque. Então, a Belle Époque ela surge na Revolução Francesa com as grandes empresas, com a máquina, com a luz elétrica. Então é um período em que os artistas se voltam mais à sua essência. Então eles estavam ali lutando pela igualdade, pela liberdade, né? Por aquilo que a bandeira, né, da França determinava a partir dessa revolução. E eles queriam isso, eles queriam sonhar com o futuro, estabelecer uma ligação com a natureza, serem livres, tá? Na verdade é isso. E aí os artistas, eles que se reúnem muito em cabarés, em clubes, né? E são muito amigos, eles acabam percebendo essa vontade, né, no grupo, de todos eles, e eles começam a criar essa revolução. Então, os artistas do impressionismo, eles são um pouco rebeldes, eles são ousados para a época, tá? As suas pinturas são consideradas pinturas mal acabadas, pinturas feitas com relaxo, pinturas que não condiziam com a época, não condiziam com as características da época, eram pinturas grotescas, porque a gente consegue ver a pincelada, né, nas suas obras. Mas quem queria pintar a luz do dia tinha que correr, não podia pintar devagar, porque ele tinha que acompanhar o sol. Então, muitas vezes eles começavam a pintura de manhã, à luz do sol da manhã, e aí no outro dia de manhã eles continuavam, ou eles terminavam a pintura no mesmo dia. Então, por isso as pinceladas são marcadas, elas são rápidas, elas são pinceladas como se tivesse realmente correndo contra o tempo, porque eles estavam correndo contra a luz, né? E eles queriam colocar essa imagem que eles viam, né, na tela, com as suas misturas de cor, ok? Então, esse é o impressionismo, ok? Vamos ver aí algumas características. Então, as características do impressionismo. Então,
os fundamentos do impressionismo exigiam uma composição que incluísse as impressões de uma realidade fugaz, impregnada nos sentidos e no olhar do artista. A missão do pintor era captar a atmosfera volúvel onde não há contornos delimitados. Então, não, né, nem cinzas graduados, nem brancos puros, nem pretos absolutos. É uma mistura de cor. A gente olha para uma paisagem, a gente não vê um azul puro. A gente vê um azul misturado com branco, às vezes com rosa, às vezes com laranja, tá? Então é uma mistura de cor. Era isso que eles queriam, tá? Tudo se transforma em vibrações coloridas. E para obter o efeito exato da natureza, seria indispensável recorrer à mistura dos pigmentos na paleta ou mesmo na própria tela. Então, nós vamos ver um vídeo agora que vai mostrar um pouquinho dessa sensação e do que o artista queria reproduzir. Vamos lá? But the sun was my muse. Every morning it rises, and every sunrise, every second is unique. That morning I leapt out of bed to capture that moment. The light changes constantly. A sunrise must be painted as it happens. 'Tis a race against time. Each tiny gradation of light, all the shifting tones of color. Don't tell me you can just saunter off to a studio and recreate those from memory. To capture the moment in the moment, that's the challenge. How long did I have? 30 minutes at most, maybe only 10. Sweeping washes of paint. Thin, fluid bands, a swift foundation. The sky, the docks, the water. Ah, so many shades of grey. Quicker, shorter brushstrokes. Boat masts and the ghost of a harbour infused with the rising light. And there, in fierce burning reds, the heart of the sun. You haven't written a word. Oh, no. Sorry. Did you have any idea how important this painting was to become? I was painting, chasing that fleeting light. It was a new way of working, but... No. Simply one painting among many that I couldn't sell. Vendo essa cena, esse daí é um filme, eu não terminei de assistir ele todo, porque o filme que eu tinha, ele não tem o final, e agora eu encontrei um com final. Então eu vou assistir ele, terminar de assistir ele todo, e posto pra vocês, tá? É um filme chamado Os Impressionistas, é um filme muito legal. Esse senhor que tava pintando, fazendo os gestos, é o Monet idoso, né? É o Monet já com fama, e um repórter entrevistando ele, e aquele mais novo pintando o pôr do sol, ele contando a história do Monet, da história dele mesmo. Então é essa vontade que eles tinham. Então você viu na hora que ele levanta da cama e vê o pôr do sol, ele fica impressionado sabe, extasiado com as cores, e percebe a sombra, a luz, e aí ele reproduz tudo isso é, na tela, e é realmente incrível, muito legal. É uma dos momentos da arte que eu acho que mais traduzem assim o sentimento do que é bonito, do que é harmonioso, é bem interessante. Então vamos conhecer aí sobre a academia, né? Então o que é essa Academia de Belas Artes? Então a Academia de Belas Artes, ela determinava os padrões, né? Os padrões estabelecidos pelo que o artista ia pintar e o que o artista ia fazer. Ela determinava, tinha os ateliês com os professores onde eles estudavam, tinha o liceu, né, a escola mesmo, onde eles iam estudar todos os tipos de arte. Porém, ela era muito rígida, muito direcionada. Você tinha que seguir aquilo que eles estavam passando e aí não podia sair fora daquilo. E não era isso que aqueles jovens queriam. Eles queriam uma modernidade, algo diferente,
tá? E quando eles começam a retratar as suas obras e a tentar expor essas obras nos grandes salões, que eram as grandes exposições, elas eram barradas, elas eram proibidas, tá? De serem expostas, porque elas eram consideradas grotescas, ok? Então, a gente tem aí mais um filmezinho para ver, ó. A briga com a Academia de Belas Artes de Paris. Então, a academia esperava obras baseadas em mitologia, iconografia, né, que são os ícones mitológicos e religiosas, ou na antiguidade clássica, no estilo que idealizava o tema, paisagens pitorescas e imagens heróicas, de formas humanas, que remontassem ao tempo dos gregos antigos, tá? Era isso que eles queriam. Essa era a grande e boa arte exigida pelos poderosos para as paredes de suas belas casas e para os museus da cidade. Então ela tinha que falar de mitologia, religião e heroísmo. Era isso que tinha que falar, tá? E os artistas queriam sair dos ateliês para pintar o mundo moderno à sua volta. Uma atitude audaciosa por eles, tá? Criada por eles. Pois eram cenas consideradas radicais e até impróprias para a época, tá? Então, as paisagens de Paris, as bailarinas, as lavadeiras, mulheres que não eram deusas nuas, porque se fossem deusas podia, tá? Porque eram intocáveis. Mas mulheres reais nuas, isso não era considerado dentro da academia, tá? Então era impróprio, ok? Então vamos aí assistir mais um vídeo para vocês poderem entender. Antes, deixa eu explicar uma coisa para vocês que fala no vídeo. Um dos percursores, dos artistas que iniciaram esse período, chamava-se Manet. Então nós temos dois artistas que nós vamos falar hoje. O Manet e o Monet, ok? Então, o Claude Monet é quem fez aquela obra que nós acabamos de ver no vídeo, do Nascer do Sol. Lá. O Manet, Edouard Manet, é o precursor. Então, é ele que dá o primeiro passo nessa ousadia da arte. Tá? No entanto que Claude Monet vai numa exposição, que é o vídeo que nós vamos ver agora, ver a obra de Manet, tá? Parece que a gente tá falando doideira, né? Mas não é. Então, o Monet, ele é um novo artista, e o Manet já é um artista mais conhecido, tá? O Manet tenta entrar para a exposição de Belas Artes, ele não consegue, ele é rejeitado, e aí o imperador, ele pega e faz, como muitos artistas foram rejeitados, ele pega e cria um novo salão, uma nova apresentação, uma nova exposição com os rejeitados. Então vira o Salão dos Rejeitados, tá? E esse Salão dos Rejeitados, ele coloca em exposições todos aqueles artistas que não foram aceitos. E a obra do Manet é exposta nesse salão. E aí usa os três artistas da época, esses amigos, né, que criam o impressionismo, eles tinham um ideal, né, e eles ficam sabendo dessa obra do Manet e vão visitar a exposição e se apaixonam pelo estilo do Manet. No entanto, que o Claude Monet, ele fala que a vida dele, a arte dele se define antes de conhecer o Manet e depois de conhecer o Manet. Quando ele conhece o Edouard Manet, ele fica impressionado e ele se define realmente como um impressionista, tá? Então, a obra dele, do Edouard Manet, muda a vida do Claude Monet e realmente afirma ali para ele de que ele estava no caminho, que era o caminho que ele queria, ok? Então é isso que nós vamos ver. Manet used to say his battlefield was a salon, the state-run art exhibition. Unfortunately for him, the salon wanted artists who would help build the French Empire. Myths, angels and glory, history paintings with a fine finish, art hand in hand with politics, doing its bit for Emperor Louis Napoleon.
Sadly, the Salon's yearly exhibition was our only real hope of getting work seen and sold. It was presided over by the Marquis de Chenevière. His dead hand passed over all the canvases of all the artists who submitted. Gentlemen, a Venus by Cabanel. Louis Napoleon is considering purchasing this for his collection. Look how it swells. Real Ambrosian purple. Beautifully finished. Very subtle shade on the nipples. By one of our medalled artists, so, no vote to be taken. Good God. Who produced this monstrosity? Why has he done this? This painter is a degenerate. It looks like he's painted it with a scrubbing brush. It has no anatomical structure. The world looks to France as a pinnacle of civilization. This painting makes us savages. One would think our great history of art never happened. Refused. So many paintings were refused that year. So many artists complained that the emperor announced an exhibition of all the rejected works. When Paris heard there was a painting of a naked concubine sitting in the woods with a couple of young dandies, well, we all came to see. Virginie Soleil. She's not nude, she's naked. Flesh is so white. There's no perspective. And her suits are so dark. It doesn't look finished. So simple. You can see the brushstrokes on the canvas. Such broad areas of light. Such a tangent to nature. She's staring at us. You can see what they had for lunch. It's our world. He's painted our world. When I looked at Déjeuner, I saw the very thing I'd been moving towards. Not ancient Rome or ancient Greece or Mount Olympia, but Paris. Painted a naked concubine with her clothes in a heap on the floor next to her. That's what I want to paint, girl. The men of the salon find it hard to admit that women undress in life, let alone in art. Don't you think the salon officials all have mistresses? They all have mistresses, and they probably all visit courtesans. They don't want to see it in an art gallery. It's certainly given me a good kicking for it. Socrates said when he was insulted, "Why should I resent it when an ass kicks me?" Paris is full of asses who won't let me paint what I see. Because they don't want what you see, they want Venus. I see Victorine. They're not ready for you. When will they be ready? I'd say not for a while. You can lead an ass to water, Manet, but you cannot make it think. With friends like Edgar Degas, Manet didn't need enemies. Então aqui, ó, o Salão de Paris, né, de 1863, onde o Manet foi rejeitado, né, ele fala aqui, ó, que o Napoleão III patrocina o Salão dos Recusados para artistas excluídos do Salão de Paris. Então, como o Manet foi excluído, ele entra nesse Salão dos Recusados, tá? Uma das obras exibidas foi o Almoço na Relva de Manet. Então, o Manet, ele abandonou o método tradicional de sombras suaves em favor de contrastes, tá? Fortes e duros, causando um clamor de protestos entre os artistas conservadores. Em 1863, os pintores acadêmicos recusaram-se a exibir as obras de Manet na exposição oficial do salão, então ele foi rejeitado. Segue-se uma onda de agitação que levou as autoridades, né, no caso o imperador, a expor todas as obras condenadas pelo júri numa mostra especial que recebeu o nome de Salão dos Condenados, dos Recusados, desculpa. O público afluiu principalmente para rir dos pobres e desiludidos, principiantes, que se haviam recusado a aceitar o veredito dos seus superiores. Então, as pessoas que foram nesse salão, elas foram para zombar, para rir, para caçoar desses coitados, né? Que mal sabia ele que depois viriam a ser os nomes da arte, tá? Manet pintava diretamente ao ar livre,
observando cuidadosamente os efeitos que a luz produzia sobre os objetos e sobre os espaços, transmitidos através de requintados e afirmados contrastes de claro e de escuro. De cores vivas e de pinceladas rápidas e espontâneas. Essa exaltação dos valores cromáticos, né, e lumínicos transforma o quadro numa obra pioneira e revolucionária, prenunciadora dos princípios estéticos do movimento impressionista. Então é ela que dá o pontapé inicial para o movimento impressionista surgir. Então quando o Claude Monet vê essa pintura no Salão dos Recusados, ele fica incrivelmente assim, apaixonado pelo estilo artístico do Edouard Manet, tá? Até eu tô confundindo os nomes. Muito Manet para falar, né? Então, o Claude Monet vai e fica apaixonado pela obra Almoço na Relva do Edouard Manet e passa, então, a ter ele como um seguidor, assim, um artista que ele quer conhecer, que ele quer seguir os seus passos, tá? Então, os dois, depois, lá na frente, se tornam grandes amigos e inicialmente, a vida do Claude Monet, ela muda quando ele conhece essa obra e esse artista, tá? Então, ele se afirma realmente dentro da pintura dos impressionistas, tá? E essa pintura acabaria por ser exposta no Museu do Louvre, em Paris. Então, ela foi exposta no Louvre, imagina, ela estava no Salão dos Recusados. E um dia ela foi exposta no Louvre, que é o Museu dos Museus, né? E hoje ela não está no Museu do Louvre, ela está no Museu d'Orsay, que é um museu incrível, nós vamos falar dele em um dos nossos vídeos, eu vou mostrar para vocês um tour virtual. É um dos museus mais visitados da França, depois do Museu do Louvre, claro, que é um dos maiores museus do mundo. O Museu d'Orsay, ele é o museu dos impressionistas e dos pós-impressionistas. Então, quem quer ver Monet, Degas, Renoir, Vicente Van Gogh, vai nesse museu. Então, é nesse museu, o Museu dos Impressionistas, né, o Museu d'Orsay, que era uma antiga estação de trem, que você encontra essas obras de arte. E hoje, o Almoço da Relva está lá, ok? Bom, pessoal, por hoje, para o nosso vídeo não ficar muito extenso, vai ser isso. No nosso próximo vídeo, nós continuamos. Nós vamos falar das pinturas e principalmente dos artistas. E aí eu mostro mais trechos do filme para vocês, ok? Então, um beijo e até a próxima aula.